Pop Bola e Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes da comunicação esportiva brasileira soltam o verbo. Vão ter que me engolir. Uma relação entre homem e mulher, meio pelas quatro paredes. Pelé calado é um poeta, né? Pelé calado é um poeta, né? Ia lá no banheiro, na pontinha dos pés e batia uma via. Tá no ar, o Pop Bola. Informação em segundo lugar. Salve, rapaziada, começando mais um Pop Bola, aqui na TV Max, canal 525, 25 da NET, nosso canal no YouTube, canal que não para de crescer, então aproveita, se inscreva aí, deixa o like, compartilha, tá subindo pra caramba, porque os convidados são sensacionais. E hoje não é diferente, mais um convidado espetacular, o nosso querido Heraldo Leite, um dos maiores mestres da história do rádio brasileiro, comentarista, na Rádio Globo, nosso querido Heraldo, tivemos o prazer de trabalhar juntos. Heraldo, tudo bem? Tudo bem, Alexandre, rapaziada do Pop Bola. Que bom a gente se reencontrar, né? Não assim, é, rapaz? Virtualmente, mas se reencontrar, bater um papo novamente, né? Muito legal. Saudade daqueles tempos do Pop Bola na Rádio Globo. Saudade de tudo, né, Heraldo? Saudade de futebol, saudade dos papos, saudade do cafezinho ali da parada. Da resenha. Porra, não tem nada, Heraldo. Muito bom, muito bom. Mas vai voltar. Daqui a pouco volta. O Heraldo, o futebol mundial voltou aí no último final de semana na Alemanha, né, a rodada lá da Bundesliga. Você acha que o Brasil está preparado para a volta do futebol? Preparado não, mas está se preparando, eu diria. Aliás, esse exemplo da Alemanha, a Alemanha está na nossa frente em termos de recuperação da doença, do vírus e tudo. Eles já passaram pelo pior faz tempo. E esses preparativos aí que os alemães estão fazendo para os jogos vão servir de modelo, não só para nós, para o mundo inteiro, né? Achei muito legal. Teve clube que botou fotos dos torcedores nas arquibancadas, simulando o público, né? Eu acho que vendido, né? Vendido. Vendendo ingresso. O Atlético Mineiro quer fazer isso também, quer vender ingresso, preços populares, já pegou a ideia e tal. Eu acho que vai gerar... Rapaz, a gente vai viver um outro mundo, né? Um outro tempo. Eu estava conversando com o Penido outro dia numa live lá da Rádio CBN. Os meus netos, e imagino vocês que têm crianças pequenas também, todo mundo. Eu, 3 anos. Você, 3 anos. Os meus netos têm 5, 6 e 7 anos. Eles já vão crescer numa outra atmosfera de vida, um outro comportamento de vida. É tão bonitinho. Minha neta veio me visitar esse fim de semana passado aí. Aí lava a mãozinha assim, né? Esfrega a unha. Eles já vão nascer, já vão criar uma nova geração de outro comportamento. Novos hábitos, né? Novos hábitos muito melhores, né? É verdade. E assim vai ser o torcedor, vai ser o futebol. Coisas que o Japão, coisas que, por exemplo, o Oriente já fazia, o Japão já fazia há muito tempo, que era usar máscara, né? Ao sair à rua, não se cumprimentar, apertar, se abraçar. O japonês é sempre a distância, mantendo o respeito. O Lopes, eu fui ao Japão, rapaz, olha que história, você falou do Japão, agora me lembrei, quando foi aquele ano, 1993, que o Botafogo foi jogar no Japão com o São Paulo, Sim. Aquela Recopa, 93, né? Isso. Então, foi lá em Kobe, 3 meses antes do terremoto, 3 meses depois que a gente esteve lá, eu fui pela Rádio Nacional, eu, Luiz Carlos Monteiro e Marcos Tinoco, que era o jornalista da delegação. Aí a gente foi, e tudo era uma novidade. O Japão, em 1993, quer dizer, tinha tido 81 do Flamengo e tudo, mas eu não fui naquele ano. E aí a gente achava tudo muito, muito novo. E isso aí, as pessoas usavam máscara. A gente, 93. 1993. Muitas pessoas no metrô, eles andam correndo lá o tempo inteiro, parece que tem pressa de passar o tempo, né? Ou que o tempo vai passar e eles não vão acompanhar. Vão pegar o metrô correndo, vão pegar o ônibus correndo, e aí de máscara, onde tinha aglomeração, e a gente ficava sem saber, será que aquela pessoa está gripada, está usando máscara? Era impressão fumaça, poluição. Poluição, né? Então, Você vê, essa cultura, cara. Exatamente, era por um motivo fútil, assim, fútil entre aspas, né? Apenas pela poluição, para não pegar uma gripe e tal. Eu lembro também que há pouco tempo nós tivemos uma epidemia aí. Qual foi a gripe?
Lembra que a gente começou a ter que 1N1. usar... Suína. Gripe suína. Não. Foi a outra. Ah, é 1N1. É 1N1. Então, a gente começou a ter que usar álcool em gel e tal. Lembra disso? Vocês lembram? Mas a gente não deu sequência. A gente usou só aquele tempinho ali e parou. Acho que a gente não tomou a dimensão do que era, né? Não E teve agora- essa repercussão e não teve essa quantidade de mortes também, né? Não, o que eu quero dizer com isso é que agora, meu irmão, a gente vai ter que, um bom tempo, ou para o resto da vida, tomar esses cuidados. Lavar a mão sempre, usar máscara, enfim, mudou. Mas você para pensar, o brasileiro ele só leva a sério quando as consequências são altíssimas. Senão, hoje em dia, o nego está fazendo aqui no Rio baile, churrasco, reunião em praça. Você imagina quando não matava, quando não era sério. É questão de cultura, né, cara? É um problema cultural. Eu estava assistindo outro dia uma entrevista com o Rubinho, presidente da FERJ, e estava falando sobre esse protocolo que foi criado, né, o Jogo Seguro. E a ideia inicial, primeiro, voltar com os treinamentos e também tem um protocolo para a imprensa também, né? Como é que vai funcionar isso? Então, o protocolo, o Rubens Lopes, presidente da federação, depois da reunião que os clubes fizeram com os médicos, né, fazendo o protocolo deles, ele me pediu para elaborar um para a imprensa. E aí eu peguei o protocolo dos clubes, estudei ali minuciosamente, item por item. Os jogadores, por exemplo, para ir para os treinos, eles têm que devem, né? Recomendações. Algumas coisas são obrigatórias, outras coisas são recomendações. Por exemplo, ir para o treino, cada um no seu carro. No máximo 2 pessoas. Não levar parentes e amigos. Chegar com o próprio material. O jogador vai levar o material para casa, vai lavar em casa, acabar aquela coisa do roupeiro, que toma conta do material de todo mundo, que é tudo misturado. Não. Cada um vai ter que ter o teu material. Igual na pelada, né? Você tem que jogar pelada. Sim. Roupa, né? Ele leva para casa, lava, higieniza a sua família lá e leva de volta. Quando chega no treino, vai direto para o campo, não vai para o vestiário, aquela resenha de vestiário, não tem isso, não pode ter. Então, eu peguei os protocolos e fui elaborando um para a imprensa. E eu pedi ao Rubinho que me desse o contato do médico infectologista que orientou os médicos dos clubes, né? E esse médico é o Dr. Celso Ferreira Ramos Filho. Ele foi presidente da Associação Brasileira de Infectologia, é membro de professor titular da UFRJ na cadeira de infectologia. E aí eu falei com o Dr. Celso, né? Perguntei se ele topava nos ajudar também, ele achou a iniciativa ótima e tal. E eu fui fazendo o protocolo e encaminhei para ele. E ele observou item por item e achou excelente, aprovou, e eu mandei de volta para a federação. Falei, presidente, agora encaminha aos clubes. Aí ele encaminhou aos clubes e os clubes ficaram de entrar em contato comigo, né? Não comigo, mas com o presidente da associação. Aliás, antes eu passei por toda a diretoria da Sérgio. É uma coisa minha, uma coisa da diretoria da Sérgio. A gente toma as decisões, nós somos 6 pessoas, tomamos decisões sempre em conjunto. Esse protocolo, depois a gente pode esmiuçar um pouco mais, já foi encaminhado aos clubes e eles ficaram de entrar em contato. Basicamente, a Sérgio vai fornecer máscara e álcool gel individual para todo mundo que entrar. Redução do número de pessoas, pelo menos em 50%. A Rádio Globo, por exemplo, costuma trabalhar com 6 pessoas. Um locutor, um comentarista, 2 operadores e 2 repórteres. Em jogos maiores aumenta. Mas isso é o que a Rádio Globo faz, o que a Rádio Tupi faz. A maioria vai ter que reduzir para 3. Porque, veja só, na cabine só vai poder ficar uma pessoa. Porque a cabine é um ambiente fechado. E o locutor, querendo ou não, ele espelha muito o perdigoto ali. Tem como. O fone fica recheado, lambuzada depois do jogo. Então, o Penido vai ter que narrar o jogo sozinho. Eu, que sou o comentarista, vou ter que ficar em outro lugar, ou em casa, ou na rádio, fazer um home office aí qualquer. A mesma coisa vale para os outros. Então, redução em 50%, isso é num primeiro momento. Quando chegar lá para agosto, setembro, que as coisas forem melhorando, vai melhorando também. Na tribuna, aquela tribuna de baixo ali do Maracanã, isso para as cabines de rádio, né? Vale para Maracanã, São Januário e Milton Santos. E na tribuna de baixo, que existem bancadas de 3 lugares, a gente vai usar bancada sim, bancada não, bancada sim, bancada não, para poder isolar as pessoas. Deu distanciamento.
distanciamento. Apenas uma pessoa. Ô, Heraldo, mas essa era a minha dúvida, inclusive, em relação a essa questão. Por exemplo, a gente tomando como referência o Maracanã, beleza, né? O Maracanã tem uma estrutura que permite você ter atender esse protocolo. São Januário já é um pouco diferente, né? Porque você não tem aquela parte de baixo, tem a cabine e tal. Isso, para outros estádios que têm capacidade menor, tem estrutura menor, inferior, como é que vai ser? Não vai ter. Como é que vai fazer para disputar, por exemplo, a Copa do Brasil? Não, tem o próprio Carioca, o Carioca que precisa terminar ainda. Tem jogos pequenos. Mas o Carioca você pode jogar, por exemplo, no Maracanã. Estou falando a Copa do Brasil que vai jogar, sei lá, o Vasco vai jogar contra o Baraúna. Mas é isso que eu estou falando, Calheiros. Tem 2 pequenos para se enfrentarem no Carioca que não vão jogar no Maracanã. Deixa o Heraldo responder. Vai jogar. Olha só, os jogos vão ser, provavelmente, muito provavelmente, apenas no Maracanã, Newton Santos e São Januário. A volta do campeonato. Vai ser campeonato. A gente tem que pensar uma coisa de cada vez. E tem até a possibilidade de jogar no CT, né, Heraldo? Existe também a possibilidade. Não tem, porque vai aglomerar. Não tem infraestrutura, por exemplo, nos clubes, né? Roupeiro, massagista, fisiologista, preparador físico, trabalho de aquecimento, essas coisas. Nesses lugares, cogitou-se Laranjeiras, cogitou-se Gávea, não dá para fazer. Eles sabem que não dá para fazer. A infraestrutura vai gerar aglomeração. Então tem que ser no Maracanã, no Newton Santos, em São Januário. São Januário, que o Calheiros falou que é talvez o de menor capacidade ali para a imprensa, tem que diminuir o número de pessoas. Não tem jeito. Só pode... A questão da cabine, da narração do jogo do locutor, é igual. Só fica uma Faz pessoa. off. Cara, vai ter que ter off-clube direto. Não, a narração ali é até melhor do que o Maracanã, porque é aberto. É assim, quanto mais aberto, melhor. Mas o pessoal de escrita, o pessoal que fica normalmente fica num camarote, que é cedido pelo Vasco para a imprensa, para substituir a tribuna, a gente vai ter que acomodar poucas pessoas. Ou, como não vai ter público, o Vasco vai certamente ceder mais um espaço para a gente espaçar, distanciar as pessoas. Tá? E agora, Copa do Brasil, confesso que eu nem pensei ainda. Nesse momento é inviável você pensar em viagem. Claro. É inviável. A Libertadores, gente, não vai poder acontecer. E estão esquecendo das fronteiras. A Conmebol está falando em Libertadores em agosto. Esqueceu que primeiro precisa abrir as fronteiras? Não dá para viajar do Brasil para o Equador, por exemplo. Para jogar sem chance. Não tem nem voo, Heraldo. Não tem nem voo. As companhias não estão fazendo voo. Você falou importante, está difícil de viajar dentro do Brasil. Para você pegar um avião aqui para São Paulo, é um parto de porco-espinho. A minha filha estão reduzidas. A minha filha trabalha na Latam, ela fala, eram 20, só de ponte aérea eram 20, 25 por dia. Agora só tem uma por dia. Uma ponte aérea. E você pode... mas o clube pode fretar um avião. Irmão, você vai fretar um, fretar... E acabou o dinheiro. Isso, no momento em que é difícil pagar salário, cara. É isso, não há... Sem pandemia, né? Sem pandemia fretar avião, tá maluco. Você falou uma grande verdade, cara. Temos que pensar um passo de cada vez, não adianta. Vamos primeiro matar o Campeonato Carioca. Você falou do Flamengo. Não adianta o Flamengo fretar o avião se o outro time não vai conseguir fretar. Vai jogar com quem? Time A contra o time B. É isso aí, é isso. O Heraldo, pensar uma coisa de cada vez, fazer o Campeonato Carioca. Faltam 6 datas no máximo, né, para o Campeonato Carioca. 2 rodadas que faltam da Taça Rio, a semifinal e a final da Taça Rio, isso aí vai acontecer. 4 datas obrigatoriamente serão disputas, são certas. E aí, se o Fluminense terminar com maior número de pontos do que o Flamengo, acho que só tem os 2 para disputar o título. Ou se algum outro time for campeão da Taça Rio, enfim. No final, mais 2 datas. São 6 datas para terminar o Campeonato Carioca. Os campeonatos estaduais de modo geral. E aí, terminando isso, a gente já vai chegar no final de junho, né? Final de junho, início de julho, meados de julho, sei lá.
os primeiros 10 dias de julho. Aí vamos pensar o que está acontecendo no planeta, o que está acontecendo no país, o que está acontecendo na cidade, para a gente pensar o que fazer, o passo seguinte. Eu acho que eles por exemplo, eu não sei, eu já pensei até em... acho que vai rolar futebol de novo e tal, logo agora, em maio, junho. Eu já não estou nem achando que vai ter futebol tão cedo. Mas, vamos lá. Mata o campeonato carioca, os estaduais de uma forma geral, pelo Brasil, né? Cara, emenda outro estadual e vamos nessa, porque o estadual dá para fazer. É verdade. O estadual de 21 faz agora. E ano que vem é outra vida, cara, para não deixar de ter futebol, entendeu? Os caras vão ter que pensar alguma coisa nesse sentido aí, eu acho. Porque realmente, cara, não dá. Como é que o cara vai viajar? Pô, maluco, tá mudando um pouco da carreira. Vamos falar da carreira do Heraldo. Exatamente. Eu queria que o Heraldo me falasse sobre Copas do Mundo, né, cara? Que ele é um fenômeno. São várias Copas do Mundo. 10, né, Heraldo? E eu queria aquela pergunta 10, duas mãos cheias. E eu queria saber se, qual foi é um clichêzão, mas qual foi a Copa aqui que você falou, cara, eu não acredito, tô aqui nessa Copa do Mundo, que legal. 10 Copas do Mundo são com uma observação in loco. In loco. Lá na linha de frente, que tem muita gente. A Copa de 78 eu não fiz, mas eu já trabalhava em rádio, eu fiz aqui na retaguarda. Não se é para contar a Copa que você não foi, mas trabalhou na Copa, durante a Copa, aí Obrigado. Estou dizendo 10 Copas do Mundo lá em seleção brasileira, vendo o treino da seleção na beira do campo, entrevistando o jogador, entrevistando o técnico. 82, eu vi a Tele Santana pegar no braço do jogador, Júnior, você tem que ficar aqui, puxa para cá, Bebeto, você é o cara que vai puxar o contra-ataque, você fica lá no círculo central, corner contra nós, lá no círculo central, a gente vai ganhar a bola aqui e vai meter para você. Então eu vi isso. Você viu o Tele falando, Serginho, acerta o gol, pelo amor de Deus. Não, ele podia ter pego o Serginho pelo braço e posto ele dentro do avião, né? Pra ele voltar. Aqui no banco, pelo menos senta aqui no banco, fica vendo como é que o Roberto faz para você aprender. Roberto, é verdade. Quando o Zico for fazer o gol, você não tira a bola do Zico, não deixa ele fazer o gol. Se tiver você e o Zico correndo na bola, sai da frente do Zico. Eu lamento muito não ter conhecido o Heraldo antes, não ter tido a oportunidade, porque olha quantos brindes eu teria de Copa do Mundo. Muito. Respondendo ao Lopes aí, a Copa mais marcante para mim foi a do título mundial de 94. Embora não tenha sido a seleção que mais encantou, é outra coisa. Foi marcante porque o Brasil foi campeão do mundo. Eu me lembro muito bem de, depois da semifinal, entrar na sala de imprensa aos pulos. Eu e os colegas todos que estavam na cobertura, terminou o jogo, descemos da tribuna de imprensa, não tinha entrevista de campo, descemos da tribuna de imprensa e fomos para a sala de coletiva, que era um galpão improvisado, assim, como se fosse mal comparando, um hospital de campanha que estão montando agora, montaram assim uma tenda, tudo nos Estados Unidos era improvisado. A Copa do Mundo lá foi feita para tentar popularizar o futebol, que lá era jogado por mulheres apenas. Sim. É um demérito, não, mas a gente saía para ver o treino da seleção de São Francisco até chegar lá em Los Gatos, que era o local onde a seleção treinava, São José. Chegava ao longo da estrada, tinha dezenas de campos de futebol, só mulheres, meninas jogando, adolescentes, só mulheres. Então, a Copa do Mundo foi feita lá em 94 para popularizar o futebol lá. Então, todas as acomodações, os estádios eram todos montados, os estádios construídos eram todos estádios ou de beisebol ou de futebol americano, com outras marcações. Eles adaptaram tudo para o futebol de campo, para o soccer, né, como eles chamavam, para tentar... Então, não tinha sala de imprensa para acomodar 2.000 jornalistas. Não. Então, eram montadas grandes, gigantescas tendas e ali era improvisado. Então, quando a gente saiu correndo para chegar na sala de imprensa, para ocupar o melhor lugar, para poder perguntar para o técnico da seleção e tal, uma alegria, né? A gente se abraçava. Estamos na final, vamos para a final da Copa. Eu já tinha feito a Copa de 82, o Brasil caiu nas quartas de final
Na verdade, não foi quartas de equivalia, né? Porque era uma segunda fase, que era uma segunda fase de grupos, que hoje não existe mais. Aí o Brasil caiu para a França, para a Itália. Aí fiz a Copa de 86, caímos para a França, aquele fatídico pênalti do Zico e tal, da disputa de pênaltis com a França. Fernandes foi o cara que matou o Brasil. Não, foi o Júlio César, o zagueiro que chutou uma bola na trave, ela voltou no meio do campo. O Fernandes foi o último pênalti. O Fernandes fez o último pênalti. Aí fiz a Copa de 90, que foi um desastre, foi uma tragédia, foi a pior de todas. Aquela seleção dirigida pelo Lazzaroni. Então, quando entramos na Copa de 94, eu falei assim, pô, cara, será que o pé frio sou eu? O Brasil era tricampeão do mundo. Você e o Galvão, né? Dois pé frio, estava bem acompanhado. E aí o Brasil foi campeão do mundo, então foi a maior emoção, foi essa. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais ainda com o nosso querido Heraldo Leite. Vamos falar das anotações. Eu quero saber dos caderninhos também do Heraldo aí. Informação em segundo lugar. Tá procurando promoção e um monte de vantagem? Vem, Costa Azul vem que tem. Oferta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, Costa Azul vem que tem. Variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fica esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem, Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. Informação em segundo lugar. Muito bem, estamos de volta com o Pop Bola aqui na TV Max, no nosso canal no YouTube, hoje recebendo nosso querido Heraldo Leite. Heraldo, você tem uma série de caderninhos, você anota todos os jogos que você fez, com escalação, de todos os jogos, você perdeu algum, não? Ou você tem um quarto, que você guarda todos esses caderninhos aí, que deve ter 100 mil jogos aí, né? Eu tenho um armário aqui em cima no meu quarto, que é só para isso. É só para isso. A minha mulher fica doida aqui. Tem espaço para guardar minhas bolsas. Aqui não mexe nos meus caderninhos, não. Aí tem as bolas de Copa do Mundo. Tem uma série de coisas. Ela tem faixa de campeão. Tem um monte de coisa lá. E desde 1977, eu anoto todos os jogos que eu faço. Nunca perdeu? Não foi uma ideia. Isso é herança que eu tive do tempo que eu comecei no rádio com o Zé Carlos Araújo. Nem todo mundo faz isso. O Denis Menezes, por exemplo, meu mestre, anotava cada jogo numa folha de papel, das folhas de caderno dobrada. Ele anotava um time de um lado, outro time do outro. Acabava o jogo, ele jogava fora aquilo, não ficava. Mas eu achava que o Zé Carlos fazia, estou falando, me referindo à minha primeira equipe de rádio, né? O Zé Carlos Araújo, narrador, Denis Menezes e o Astor Rodrigues eram os repórteres e o Luiz Mendes o comentarista. Depois, isso em 77. Só fera, hein? Tive um pouco maus professores, hein? Aí, boa, meu Deus. Em 1980, a Paulinho falou, não quero mais ser repórter, se prepara que você vai ser... eu era o garoto iniciante ainda, né? Estava na faculdade ainda. Terminei em 78. Mas era ainda um foca na profissão. E aí ele se prepara que você vai subir. E aí ele virou comentarista junto com o Luiz Mendes, sem tirar o Mendes. O Zé Carlos ficou com 2 comentaristas. E eu fui fazer dupla de reportagem com o Denis, em 1980. Então, a minha escola é essa. E aí eu achava bacana demais o Zé Carlos anotar tudo aquilo, todos os jogos, um caderno. Então, eu comecei a fazer também. E aí eu passei Primeiro eu fazia como o Denis, um papelzinho, depois fui guardando aqueles papéis. Eu não jogava fora, guardava. Depois eu falei, vou ter que anotar. Daqui a pouco vou ter que passar limpo esse troço, eu não vou ter saco para isso, não vou ter tempo. Eu vou começar a anotar em umas agendas. A gente sempre ganhou muita agenda, né? Aquelas agendas de empresas e tal. Aí eu comecei que é uma coisa que acabou, né? Acabou isso. Acabou, agenda. Acabou. Agora tem que comprar. Há 2 anos que eu compro. Você falou de grandes lembranças da Copa. E decepção? Você acha que o Brasil de 82 decepcionou mais porque era um grande time, mas saiu lá atrás? Ou a final de 98? Porque apesar de não ter sido um grande time, foi final. Até comentou no programa aqui que a gente reviu alguns jogos da Copa de 82 e a gente ficou meio assim com o pé atrás, né? Pois é. A seleção toda. Né? Exatamente. Você leu meus pensamentos, Araújo. Era esse time todo. Pô, não era muito badalado. Era mais famoso do que bola. Não era isso. Porque a Itália, só fazendo uma observação, a Itália,
mal comparando, né, nas devidas proporções e comparações, seria o Corinthians do Tite, que era aquele time que era fechadinho e só fazia um gol e garantia o resultado e tal. E era objetivo. E a seleção brasileira de 82 era muito linda, muito não sei o quê, mas era muito pouco objetiva, teoricamente, num momento que era muito marcado. É isso mesmo ou a gente está falando muita bobagem, além do que a gente já fala? Vamos lá. Eu ouvi muito isso também. Vocês bajulavam demais essa seleção e a gente está vendo que não jogava isso tudo. Jogava isso tudo e muito mais. Eu também acho. Aquela seleção, Tavares, quem viveu com ela, cara, só tinha craque. Você pega o time da Itália, primeiro, junto com essas decepções que vocês citaram aí, 82, 98, junte-se os 7-1 da Alemanha, né? Sim. Verdade. Parte das grandes decepções do Brasil. Depois a gente pode ver qual foi a pior. Mas... Bota 50 também no bolo aí, né? E 50 no bolo, que a gente não viu. Essa seleção de 82, a Itália, a história do futebol italiano é essa, futebol de retranca. Pode ver. Ganharam Copa em 2006 assim. As Copas da Itália foram lá de 1938, 34, né? 1938 e essa de 82. E a última que eles ganharam contra a França, né? Naquela cabeçada dos 2006. 2006. Em nenhuma delas a seleção italiana encantou. Não teve seleção italiana que encantasse. Tanto que a Itália foi, na década de 80, o futebol que mais importou jogadores. Por quê? Porque eles tinham futebol feio, futebol de marcação, futebol de carrinho, de pancada, de não deixar o adversário jogar. Era um futebol prático, efetivo? Algumas vezes foi. Como em 82. A seleção de 82 da Itália, ela era massacrada pela imprensa italiana. A gente convivia com os italianos e eles massacravam a seleção, massacravam o Enzo Bearzot, o técnico da seleção da Itália, porque não tinha o futebol. Eles tinham o Didi Riva, que era um jogador habilidoso, e o resto era correria ou marcação. E os zagueiros que eram bons, já o Chiré era muito bom. O Chiré era muito bom. O Gentili era um monstro. O Zoff era bom também. O Zoff, o goleiro, Os goleiros, eles sempre tiveram muitos bons goleiros. Isso. Sempre tiveram. O Buffon, ultimamente, era um goleiraço, um dos maiores do mundo. É verdade. Mas fala de grandes atacantes, grandes artilheiros, grandes camisas 10. Tinha um ou outro. Antonioni, eu acho. Antonioni era o melhor deles. Antonioni era o número... Era um meio de ligação, não era o camisa 10. O Didi Silva, que era um canhoto que jogava ali pelo lado esquerdo, era o jogador mais habilidoso. Então, o Gianni Rivera, né, que era o camisa 10. Então, os jornalistas italianos massacravam a seleção e eles fizeram greve contra os jornalistas. Eles não davam entrevista. A Itália empatou o primeiro jogo de 0-0, lá em 82. Empatou o segundo jogo com Camarões 1-1, empatou o terceiro jogo de 0-0. De 1-1 também. E aí classificou para a segunda fase, a Polônia classificou em primeiro lugar no grupo, a Itália classificou em segundo, porque teve um gol a mais do que Camarões. Porque Camarões empatou 2 jogos de 0-0, a Itália empatou 2 jogos de 1-1. Ela passou 3 jogos da primeira fase sem ganhar de ninguém. Passaram na Bacia das Almas. Aí vieram jogar a segunda fase contra Brasil e Argentina. Era barbada que a Itália não ia entrar. Só um classificava diante desse grupo de 3. Aí a Itália foi e ganhou da Argentina, com Maradona, 2-1. O Brasil foi, jogou com a Argentina e ganhou. Aquele jogo que o Maradona foi expulso, porque deu uma porrada no Batista. E aí foi para o último jogo Brasil-Itália. O Brasil precisava empatar. Ele tinha feito mais gols do que ganhou da Argentina de 3-1. Estava com saldo de 2, a Itália estava com saldo 1. Se o jogo empatasse, o Brasil era classificado. E aí a gente foi para o jogo e o Tele não tinha conversa com ele, negócio de jogar para empate. Ele só queria saber de time. E essa foi a grande crítica que ele sofreu, e a seleção, de modo geral, sofreu. Porque o Brasil jogou, a Itália fez 1-0, o Brasil empatou. A Itália fez 2-1, o Brasil empatou 2-2. Levava para o final ali, não ia ter nem prorrogação, nem nada para se classificar. Como diziam os antigos, fura a bola, né? Pura bola. Mas o Zico teve aqui, e eu fiz esse questionamento a ele. Ele falou, cara,
com aquela galera era impossível jogar para o resultado. O nosso Olha time os era muito la- vertical. Era Olha os laterais do Brasil, É. Júnior e Leandro, dois exímios atacantes pelas laterais do campo. Né? O verdade. meio de campo não tinha nenhum cabeça de bagre que desse carrinho e saía com a bunda verde, não. O short branco, o sujo de verde, que dá zagueiro que dá volante que dá carrinho. Falcão, Sócrates. Falcão, Sócrates, Zico. E lá na frente, sim, tinha um cabeçudo, que era o Serginho. E o Éder, que era um ponta esquerda sensacional. Como é que você vai jogar para empatar com esse time? Antes de bater um papo com o Roberto Dinamite, ele disse isso aqui. Quando o Brasil estava perdendo por 3-2, o Tele olhou para trás, não tinha ninguém para o ataque no banco de reservas. Ele montou mal o banco de reservas. Inclusive o Roberto... Não botou o Roberto, porque só podia botar 5 no banco, o goleiro e mais 4. Ele podia fazer 2 substituições só. Foi a grande lambança da carreira do Tele, foi essa. Não, mas aí a gente pode pensar que o Tele realmente estava pensando em poder segurar o jogo. Não preciso de atacante, eu preciso segurar o jogo 0-0, já começa classificado. Mas antes isso ele não espera. Ele já estava classificado. Até porque a gente questionou 0-0 era dele. A gente questionou o Zico com a escalação do Serginho e ele falou, não tinha o que fazer. O cara era artilheiro absoluto do Brasil na época. Então era o melhor nome. O técnico da seleção não era exclusivo. O técnico só ficava exclusivo. Ele era técnico do São Paulo. Por isso que Valdir Pérez e Serginho eram jogadores titulares. Quando o Paulo Sérgio era melhor goleiro naquela época, estava verdade. E aí, assim, o Paulo Sérgio era baixinho. O Paulo Sérgio tinha 1,78 m. O goleiro da Itália tinha 1,79 m. Os goleiros não eram gigantões como hoje. Isso é recente. É coisa de mais pra cá. O centroavante daquela seleção era o Careca, né? Mas que, Careca. Infelizmente, Reinaldo, Reinaldo. Tinha o Careca, o Reinaldo. Acho que os dois se machucaram, né, na época. E aí o Reinaldo, nas eliminatórias, no ano anterior, no início do ano, o Reinaldo já tinha operado os 2 joelhos. O joelho, Vocês lembram daquele famoso jogo de 1980, Tavares vai se lembrar? Sim, pô. O Flamengo Maracanã. Ele é aleijado em campo. O Flamengo ganhou de 3-2, o Reinaldo praticamente um aleijado. Ele mancando e não saía do jogo, e metia a bola para ele, ele infernizava a defesa do Flamengo sozinho lá. Né? Jogava demais. Para segurar. O Reinaldo já não dava mais na Copa de 82. E o Careca, lamentavelmente, se machucou. Mas, mesmo assim, o Pelé gostava do Sérgio. Talvez até se o Careca tivesse, o Roberto foi no lugar do Careca. E ele não ficou nem no banco. O Pelé não botava. Ele foi assim, tipo... Não tem tudo completar o elenco. Eu acho que foi o grande erro do Pelé. Eu acho que sem dúvida. Maiores do futebol, da história, dos técnicos brasileiros. Mas, como todo técnico, tinha suas cismas, né? E ele cismou de não botar o Roberto. Você falou do Tele, em 2018, você foi lá para a Rússia, né? Inclusive a gente trabalhou juntos lá fazendo a cobertura na Copa do Mundo. Você viveu de perto lá a cobertura da seleção, analisou o trabalho do Tite. Aí eu vou te perguntar se o Tite, você acompanhou o Tite desde o início, se ele tem sido incoerente no discurso dele, porque ele sempre pregou meritocracia no grupo. Vai ser convocado quem está jogando bola. A gente vê uma série de jogadores que estão jogando bola e não são lembrados. Ele cisma com uma base que ele tem jogadores de confiança dele. Ele puniu o menino Douglas Costa, e acabou não punindo o Neymar. Você acha que ele tem sido incoerente ou não? Olha, eu fui um dos defensores da permanência do Tite após a Copa de 2014 no Brasil, quando a gente perdeu aqui com 7-1. Perdão, depois da saída do Filipão em 14, 2 anos depois, entrou o Dunga, né? Foi o grande erro da CBF, botou o Dunga, e aí a gente perdeu 2 anos. Aí entrou o Tite, né? 2 anos em que ele pegou a seleção arrasada, vinda do 7-1, da perda da Copa no Brasil, em casa. Mal nas eliminatórias, e o Tite deu uma levantada na seleção. E ganhou todos os jogos, ganhou torneios e tal, classificou o Brasil para a Copa de 2018. E aí o Brasil perdeu a Copa de 2018. O Tite tinha 2 anos de seleção ali. Eu fui a favor da permanência dele. Muita gente questionava, deve ou não deve continuar, perdeu a Copa como os outros perderam, mas ele tinha 2 anos e eu achava que o trabalho tinha sido bem feito, e ele com mais 4, fazendo um ciclo de 6 anos, e aí a gente começa a se basear em
em continuidade de trabalho de outros treinadores, principalmente o Oscar Tabares, do Uruguai, que ficou até tempo demais, apesar de toda a deficiência de saúde que ele tinha, ficou 3 Copas do Mundo e levou o Uruguai a uma conquista, né? Fez o Uruguai jogar bola, né? O próprio alemão lá, né? O treinador alemão que já está lá desde... Tá lá até hoje. Ele é auxiliar. O Melequento. O Melequento. Joaquim Lopes tá lá. Então, eu apostava nessa continuidade do trabalho dele. E acho que ele, nesses 2 anos, né, 2019, 2020, final de 18, aí já não tinha mais nada para fazer, reinício de trabalho, mas 19 e 20, o final de 18, 2019, não foi bem. O Tite não foi bem. Para mim, ele precisava rever alguns conceitos, principalmente depois do que a gente via acontecer em 2019. Eu acho que 2019 mostrou uma revolução de conceitos, sim, de táticas dos times de futebol. E aí a gente vê o Flamengo do Brasil, a gente vê o Liverpool, a gente vê o futebol espanhol do toque de bola mágico do Barcelona, caiu de produção. Deixou de ser modelo único, principal, pelo menos, do futebol. E o Tite não acompanhou isso. Acho que o Tite caiu mantendo aqueles conceitos, aqueles jogadores, no mesmo tempo da Copa do Mundo de 18. Aí fez umas convocações, como aquele Alan para o meio de campo, quando a gente tinha jogado essa mania que os técnicos têm de olhar só para o exterior. Olha só lá para fora. Essa insistência com o Fernandinho também, inacreditável. A insistência com o Fernandinho é inacreditável. Ô, Heraldo, e aproveitando isso que você está falando, esse lance que você falou dessa mudança tática e tal, eu não sei quem a gente conversou essa semana, não me lembro agora, que falou que estava assistindo os jogos de 82, falou do Clodoaldo, que trabalho que o Clodoaldo fazia, que era um volante que chegava junto no ataque, foi botado, exatamente. E aí o que eu te pergunto é o seguinte, por exemplo, o Jorge Jesus, hoje, que é a sensação e tal, não sei o que, ele joga ali com os volantes, que são os volantes que jogam muito mais do que marcam, do que dão porrada, do que dão carrinho, do que essa coisa toda, né? Que tem muito a ver com aquela seleção de 70, né? Porque os volantes não eram volantes também de jogar com a bunda no chão, com a seleção de 82, do Falcão, do Cerezo e tal. Essa é a tal da revolução. Esses jogadores como o Dunga, por exemplo, que apesar de tudo jogava bem, mas o Amaral, eles estão mortos, acabou o espaço para esses caras. E essa revolução é uma releitura do que se fazia lá atrás, com o cara que joga bola. Gostei desse último termo que você usou, que me parece bem apropriado, Calheiro. Uma releitura do que acontecia lá no passado. Olha, quando eu vejo que o Barcelona, que encantou o mundo com Guardiola, foi baseado naquela seleção, porque o Guardiola deu várias declarações, várias entrevistas, dizendo que quem ensinou futebol para ele foi o pai, foi jogador de futebol, foi técnico. E o modelo de jogo dele era aquela seleção de 82, do pai do Guardiola, que ele, quando virou jogador, tentou se espelhar naquele modelo de jogo, e depois, quando virou treinador, adotou, adaptando, fazendo uma releitura, que não é a mesma coisa, né? Jogar aquele futebol que sabe que vai ter muito mais choque, muito mais marcação, muito mais corpo a corpo, mas uma adaptação do que se fazia lá. Ou seja, você não precisa ter jogador brucutu no seu time. O Cueja, por exemplo, do Flamengo, é um jogador extraordinário na marcação, mas que passa muito mal a bola, que lança muito mal. O Flamengo adaptou, o Jorge Jesus adaptou o Arão. A gente achava que não ia dar, eu achava que ele faria isso naquela época, para não ter que ficar com um jogador de uma função só. Hoje, todos os jogadores têm que fazer todas as funções. Não, e a maioria, você citou o Cueja, a maioria dos torcedores, e até da imprensa, né, achou uma heresia o Jorge Jesus barrar o Cueja. O Flamengo era Cueja mais 10. Sempre foi. A torcida elegeu o Cueja como o deus da raça. O cara sumiu o Cueja. Ninguém sente mais falta do Cueja. Olha, você quer ver uma coisa que um pouco a gente comentou? Depois passaram também esses jogos da Holanda, aquela famosa laranja mecânica, né? Do Cruyff. O Cruyff, lá em 1974, portanto, antes da seleção de 82 do Brasil, depois da geração maravilhosa de 70 do Brasil, 4 anos depois, o Cruyff, a Holanda tinha 2 zagueiros,
saía jogando com 4-4-2, o 4-3-3. O Cruyff era o homem do meio de campo mais avançado, que mais se aproximava dos atacantes. O Cruyff vinha aqui atrás dos zagueiros, pegar a bola, e esses dois zagueiros viravam atacantes, viravam meias, quase atacantes. Então, por isso que era laranja mecânica, porque todo mundo tinha função. Eles sabiam o que fazer quando perder a bola. Quando perder a bola, tem que recompor o zagueiro aqui. O Cruyff vinha armar o jogo aqui como o último homem, ou o primeiro homem do time que estava atacando, empurrando o adversário. Olha que eu vi isso agora. A gente ouvia falar da laranja mecânica e não entendia como. Noção hoje, do que... Com um olhar mais né, atento a essa coisa tática, eu gosto muito de falar de tática de futebol, me tornei comentarista por isso, gosto muito. Os dois zagueiros, o Cruyff passava para trás dos dois zagueiros e os dois zagueiros iam para frente. Eram dois backs grandalhões, mas que tinham habilidade, iam se tornar homens de... Quando você vem de trás, você tende a pegar a defesa adversária confusa. Quem vai marcar esses caras? Quem que está acompanhando? Ninguém acompanha. O atacante acompanha o zagueiro até um certo lugar do campo. Vamos fazer um break rapidinho aí. Você vai lá, toma o seu Toby gelado e daqui a pouco a gente volta. Informação em segundo lugar. Tá procurando promoção e um monte de vantagem? Vem, 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 Costa Azul vem que tem. Oferta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, 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 Costa Azul vem que tem. Variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fique esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem, 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 Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. Pop Bola. Informação em segundo lugar. Muito bem, então de volta com Pop Bola, aqui na TV Max, no nosso canal no YouTube, recebendo o nosso... Araújo. Oi, amigo. Não, só queria voltar um pouquinho no que o Heraldo estava falando da Copa de 18. 18? Não, 18 não teve. Não, rapaz. 1918. 1918 não teve Copa, não. Não, 2000. Tavares viu só os Jogos Olímpicos. Isso. 2018 na Rússia, porra. 2018. Fala 18, você lembra de 1918. Foi mal. Vamos começar de novo. Então, queria voltar lá atrás, na Copa de 2018, que o Heraldo estava falando, do Tite, que fez uma eliminatória sensacional. Eu acho que o grande pecado, não sei se o Heraldo vai concordar, que o Tite teve, foi que o cara que dava o equilíbrio no meio-campo do Brasil era o Renato Augusto. E o Renato Augusto se machucou. E ele não conseguiu, ele não teve a capacidade de arrumar um cara para botar no lugar que fizesse a mesma função do Renato Augusto. E aquele segundo tempo contra a Bélgica, o Brasil jogou pra caramba. E se aquela bolinha do Renato Augusto entra no finalzinho do jogo, que ele entra de cara pro gol, mete. A gente hoje estava falando, talvez, né? Talvez. O Brasil ia pegar a França, ia pegar a França e a Não dá, Eu não, aliás, não, aí não dá para saber, cara. Mas, eu estou só falando que detalhezinhos, né? Essa capacidade dele conseguir encontrar um lugar para o Renato Augusto e essa boleta aí que não entrou do menino. Esse detalhezinho do futebol muda tudo, né, cara? Tudo. Bola. Hein, Calheiro? Se aquela bola do Diego Souza tivesse entrado, não tivesse batido na unha do Cássio... do Felipe no Mundial lá... Muda tudo. Deixa eu mudar aqui o rumo da prosa. O Heraldo foi durante muito tempo repórter, né? E antigamente, né, Heraldo, você tinha acesso aos jogadores. Você chegava lá... Pois é, você chegava lá, estava lá o Zico ali parado, você pegava o Zico e fazia uma entrevista exclusiva com o Zico. Hoje não, tem assessoria. Tem assessor, um monte de gente na frente. Zona mista. As coletivas pasteurizadas, você coloca na Fox é o mesmo papo, na ESPN é a mesma coisa. Então você não tem nada, você não tem exclusividade nenhuma. Eu vou te perguntar, qual foi a entrevista assim, mais marcante que você fez durante a tua carreira como repórter e o grande furo que você deu? Bom, o grande furo de reportagem eu tenho na ponta da língua. A entrevista mais marcante tem muitas coisas, tem que pensar um pouco. Mas o meu grande furo de reportagem foi a venda do Zico para a Itália. E ali
1983, o Flamengo tinha acabado de ser campeão brasileiro, num 3-0 histórico em cima do Santos no Maracanã, com o Zico dando um show de bola, né? Cruzou a bola para o Leandro fazer gol de cabeça, enfim, jogou uma partidaça. E o Zico, o jogo foi num domingo e tal, e aí o campeonato parou, não tinha mais jogo. Segunda-feira, aí o que a gente vai fazer? E no dia seguinte, o Zico, o Júnior e mais, não sei se Leandro, eles viajaram para a Itália para fazer um jogo de despedida de um jogador italiano. O Zico me contou isso outro dia. E aí não tinha treino, não tinha mais nada. Só que a rádio não para, né? Eu estava trabalhando nessa época, em 93, na Rádio Globo já. Eu estava de volta na Globo. Não, na Globo. Não, estava na Rádio Nacional. E aí veio o dia seguinte, né? Folga geral, aí repercussão do título e tal, papapá. Terça-feira, bora para Gávea, né? Eu cobria Flamengo, bora para Gávea, tentar arrumar notícia lá. Aí nada acontecia, não tinha nem dirigente ia lá, todo mundo comemorando ainda, Flamengo campeão brasileiro, festa e tal. E a gente tinha que produzir noticiário. 5 da tarde tinha No Mundo da Bola, 2 horas de programa. De noite tinha o Bate-Bola Nacional. Tinha que ter notícia. Aí conversa com um, conversa com outro, repercute e tal, arranca uma notícia, o que vai ser. Mas começou. Aí terça-feira, isso, um marasmo. Quarta-feira, um marasmo danado no noticiário. E eu lá na Gávea, né? Indo lá fazendo o meu papel de buscar alguma coisa. Na quinta-feira, caramba, o que a gente vai falar hoje, né? Aí a gente dizia, departamento de criatividade tem que ficar ligado aqui para criar alguma coisa. Né? Tem que ter uma coisa que não seja mentira, né? Não existia fake news na época. Tem que ter alguma coisa que seja interessante para o público, né? Para o ouvinte. Nada. Aí eu estou entrando na Gávea, puxando minha malinha de material para instalar, para fazer. Eram 15 para as 5, 20 para as 5 da tarde, assim, o programa era 5 horas da tarde. Naquela época, o Flamengo estava em obra na sede e a gente parava o carro lá perto da lagoa e vinha passando por dentro do campo para chegar lá na área dos vestiários e tudo, do campo de treino do Flamengo. Mas não tinha jogador nenhum, o time estava liberado, não tinha jogador reserva, não tinha júnior, não tinha ninguém para entrevistar. Aí um fotógrafo acena para mim assim, corre, que o Dunche vai dar uma entrevista. O Dunche era o presidente do Flamengo, Antônio Augusto Dunche de Abranches. O Dunche vai dar uma entrevista. E aí eu apressei o passo, o que será que o Dunche vai falar? Vai contratar algum jogador? Vou correr lá. E deixei o material ali, corri para a sala do presidente, entrei lá, 10 para as 5, aí 5 horas, estava tocando a vinhetinha No Mundo da Bola, esporte, vai começar o programa. E eu ouvi o programa aqui, a Paulinha apresentando no estúdio da Rádio Nacional, na Praça Mauá, né? Edifício à noite. E aí estou entrando, aí o Dunche de Abranches se senta na cadeira da antessala da presidência, sai lá de dentro, só tínhamos eu, de repórter de rádio, não tinha repórter de televisão, não tinha noticiário, diário, né, 1993, 2 repórteres de jornal, um deles era o José Apene, que trabalhava na Última Hora, e 2 fotógrafos, era só a imprensa que estava. E aí não tinha ninguém da Rádio Globo, da Rádio Tupi, ninguém. Aí o Dunche vai e diz assim, eu tenho uma notícia para dar para vocês. O Flamengo, aí baixou a cabeça assim, tem uma proposta de 2 milhões de 4 milhões de dólares para vender 2 milhões de dólares para vender o Zico, que eram 4 milhões de reais na época, e eu não sei o que eu faço. Ficou todo mundo assim, ó. E ele parou de falar, ficou aquela coisa assim, aquele 30 segundos de o que eu faço agora, né? Eu levantei da cadeira, do lado dele tinha um telefone. Eu levantei da cadeira, peguei o telefone, ele olhou para mim assustado, ele continuou a falar, porque o Flamengo recebeu. Falei assim, vai falando, presidente, que eu vou ligar para a rádio aqui. Aí eu liguei, liguei para a rádio, caiu no estúdio, a produtora atendeu, eu falei assim, o Heraldo, me bota no ar aí, na frente de todo mundo. Não, vai entrar, está entrando o Paulinho agora, vai chamar os destaques do programa, né, as manchetes. Falei assim, derruba as manchetes, que eu tenho uma bomba aqui, o Flamengo vai vender o Zico.
Peraí, me passa pra Paulinho aí. Aí ela passou pra Paulinho e a vinheta tocando no mundo da bola. Falei, Paulinho, o Flamengo vai vender o Zico por $2 milhões, me bota no ar. Ele pensou que era sacanagem. Falou assim, aproveita e dá o endereço da casa do presidente pra galera do Flamengo ir toda pra lá. Eu falei, não tô brincando não, ele é bom, bota no ar aí. Estamos iniciando no mundo. Aí tocou Washington Rodrigues, aí não podia mais conversar comigo. Estamos iniciando aqui no mundo da bola. O Heraldo Leite na Gávea tem uma bomba. Qual é, Heraldo? Aí eu entrei. Pá, o Flamengo acaba de anunciar aqui o presidente que tem uma proposta de $2 milhões para vender o Zico. É verdade, presidente? Botei o telefone na boca do Dunche de Abrantes, que estava do meu lado. Aí o Dunche confirmou. De fato, o Flamengo recebeu uma proposta de um clube italiano, que eu não posso revelar qual é. Papapá. Aí, cara, foi um transe, né? Comoção, né? Comoção, né? E eu sozinho no ar, né? Sozinho. O Zico era o maior jogador. O Zico era o maior jogador de futebol do Brasil naquele momento. Só o Falcão tinha sido vendido para o Roma até então, né? Não tinha esse êxodo de jogadores brasileiros para a Europa, como tem hoje. E o Zico era a primadona do futebol brasileiro naquele momento. E aí eu fiquei uma hora entrevistando o Dunche, o Washington lá, entrava pelo eu botei o fone no ouvido do presidente, né? Eu com o fone do lado, o presidente do outro, entrevistando uma hora. Rapaz, daqui a pouco começou a brotar jornalista de tudo quanto é lado naquela salinha, ficou entupida, veio gente do televisão. E você? Pegou o Danilo Bahia. Você tranquilão, hein, e eu já... Ó, a notícia está aí, podem... Façam um pouco do jeito dela. Né? Agora você vê, né? A molecada aí, que não... Como é que a gente... $2 milhões o Zico foi vendido, 2 milhões. Acabou. Quanto o Zico valeria hoje? A repercussão foi grande, né? A torcida do Flamengo foi para lá, soltou foguete dentro do ginásio Canela, né? Parecia guerra. E aí a pressão toda, o preço acabou dobrando. Mas o Flamengo vendeu $4 milhões. Você imagina. 4 pelo Zico. Qualquer garoto hoje custa $4 milhões com 16 anos de idade, do garoto prodígio. Quanto foi vendido o Reinier agora do Flamengo? 60 milhões, 100 vezes mais. Tem um programa, o Resenha da ESPN, ele elogia, dizendo que o programa é muito bom, que esse programa daqui a 10 anos não vai existir mais, porque essa nova geração de jogadores, ou ela é completamente desinteressante, ou ela é desinteressante porque a gente não tem acesso a esses jogadores e não conhece esses caras ao fundo. O que você acha? Eu acho que o mundo está em constante transformação, né? Em 82, por exemplo, para vocês terem uma ideia, você falou, eu entrevistava o Zico todo dia, cobrindo o Flamengo. Quando eu cobri o Vasco durante 7 anos, os primeiros 7 anos da minha carreira, eu entrevistava o Roberto Dinamite todo dia. Então, hoje, na Copa de 82, a gente ia entrevistar a imprensa toda, inclusive a imprensa estrangeira. A imprensa brasileira entrava primeiro, depois os estrangeiros entravam também. A gente entrevistava todo mundo durante 1 hora, o tempo que quisesse. Né? Os cariocas ficavam com Zico, Leandro Júnior e tal, os paulistas ficavam com Sócrates, Oscar, Valdir Pérez, Serginho, os gaúchos ficavam lá com Paulo Isidoro e tal. Então todo mundo cada um, depois terminava 1 hora de entrevista, ficava todo mundo resenhando ali, sabe, com fraternização. Eu botava pela nossa linha de transmissão o Zico para conversar com a Sandra na casa dele. Passava porque aí não tinha celular, né? E a ligação era muito cara, até para um jogador de futebol, porque naquela época o futebol não ganhava essa fortuna. Aí a gente fazia uma ligação, ele falava pela linha até a central aqui no Rio, a gente falava com uma linha privada que já estava paga, e aí a central da rádio fazia uma ligação para a casa dele. Aí pagava uma ligação local, que também não era muito barata naquele tempo. O Zico conversava com a mulher dele, o Sócrates conversava com o pai, com o irmão, lá por São Paulo. Então tinha essa relação, né, de amizade, de parceria, a partir dali não era mais notícia. Entendeu? Terminou, desligou a câmera, desligou o gravador, agora é resenha, agora virou papo de pessoas amigas, pessoas que convivem com o mesmo negócio chamado futebol, entendeu? Isso aí tem a ver, por exemplo, eu não sei se na época, eu acho que sim, na época sim, em 50 e tal, desde muito tempo, desde sempre,
Mas tinha essa ideia de que a imprensa contra, o jornalista contra a seleção, né? A imprensa contra a seleção. Eu acho que isso não é recente, mas isso vai um pouco de encontro com o que você está falando. Ou isso é uma coisa mais recente, criado de repente depois do Dunga, da imprensa ser contra a seleção e tal? Em 94, começou, eu acho que a partir de 94, da Copa de 94, começou a ficar muito acirrado isso, por um bairrismo tolo, né? A imprensa carioca querendo jogador do Rio na seleção, a imprensa paulista querendo jogador de São Paulo. A seleção brasileira de 94, que era dirigida pelo Parreira, que tinha o Zagallo, que tinha o Romário e tal, aquela seleção Bebeto era muito atacada por alguns colegas do São Paulo. A turma do Juarez Soares, né, era muito contra o Parreira. E eram críticas muito ácidas, né, dizendo que era uma seleção do quintal do Parreira. O Parreira botou os amigos dele para jogar. Então, eu acho que a partir dali começou a ficar um pouco isso, né, de a seleção, a imprensa contra a seleção, não sei se depois com o advento do negócio da venda de direitos também, aí quem não tinha direitos começou a ser mais crítico, né? Quem tinha direitos começou a ser mais a favor, não sei, mas eu acho que a seleção é nacional, ela é do Brasil. A gente pode questionar quem deve ser convocado, é papel da imprensa, cada um tem uma maneira de ver. Eu achava que devia ser o Roberto, o outro achava que devia ser o Serginho. Isso é normal. Agora, a partir do momento que fez a seleção, a gente tem que torcer para que a seleção dê certo, né? Agora, também que é bom para todo mundo que trabalha com futebol, né? Se o Brasil for campeão do mundo, é bom para a imprensa brasileira também. Mas isso não quer dizer que a gente deva pautar com a verdade. Se a seleção está jogando mal, merece crítica, merece crítica. Claro. Estão lá amigos nossos e tal, não tem problema. Não é por isso que a gente vai dizer que a seleção está fazendo tudo certo. Não está. Eu gostei muito do Tite num certo momento, hoje acho que ele está vencido. Ou ele muda os conceitos dele, ou a seleção vai precisar mudar o técnico. É uma opinião. Outros e o estrangeiro aí poderia encaixar? Você acha que é contra ou a favor desse negócio de técnico estrangeiro na seleção brasileira? Eu acho que não existe essa coisa de técnico estrangeiro. Eu acho que tem que ter técnico bom. Isso. O meu sonho de consumo, já falei dele aqui, é ver Guardiola técnico da seleção brasileira. Não porque ele é espanhol, não porque ele ganhou tudo com o Barcelona. Porque ele é bom para chuchu. Porque ele é bom demais. E os conceitos dele casam com os conceitos do futebol brasileiro. O verdadeiro, né? Eu não quero ver o Klopp técnico. Eu não acho que seria ideal o Jürgen Klopp, o técnico do Liverpool, técnico da seleção. Os conceitos dele são outros. Mas o Guardiola não. O Guardiola, os conceitos de futebol dele são muito semelhantes aos conceitos do futebol brasileiro. A verdadeira essência do jogador brasileiro, entendeu? Bom, gente, infelizmente, então, cara, uma hora de papo aqui. Papo Araújo, bom. posso fazer um agradecimento rapidamente, Geraldo? Que eu sou muito... Rapidamente. Não pode. Não, eu quero agradecer, assim, que foi dessa resenha aqui, foi o único que veio no meu casamento. Então, eu quero agradecer o carinho do Geraldo comigo. Geraldo foi? Comigo. E os cabeça de coco aqui tiveram um compromisso. Trabalhando. Quero agradecer pelo carinho do Heraldo comigo e com a minha família. O Araújo vai se despedir do Heraldo. Eu tenho certeza que ele vai agradecer o Heraldo. E o Heraldo, muita gente talvez não saiba, eu acho pouco difícil, que a gente sempre que pode fala nisso. O Heraldo foi o cara que nos deu a mão, assim, no momento mais sinistro da nossa carreira, né? E ele é o grande responsável por a gente ter ido para a Rádio Globo, né, cara? Ter dado uma força lá pra gente. Eu chamei o Lopes para participar do Enquanto a Bola Não Rola, né? E aí a gente fez o programa todo e tal, e aí a repercussão nas redes sociais, nos e-mails e tal, foi maravilhosa. Agora sim, agora vai, vocês vão contratar o Pop Bola, vão levar o Pop Bola. Aí eu peguei aquela maralha de e-mails de amigos, meus amigos todos mandaram. E aí mostrei para a direção, falei aqui, ó, eu era o coordenador da equipe, mostrei para o meu chefe lá, para minha chefia. Pô, os caras estão bons, verdade. não
Então, a gente agradece demais por isso, cara, porque a gente tinha acabado de sair da Bradesco, a gente estava meio perdido, o que a gente vai fazer. E você, gentilmente, estendeu a mão pra gente. A gente é eternamente grato por isso. Beijo, Heraldo. Beijo pra Sueli. Valeu, Heraldo. Valeu, abraço. Valeu, gente. Obrigado aí pelo carinho de sempre. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado pela moral aí, Heraldo. Um abraço, irmão. Beijo na Sueli aí. Valeu, Tavares. Heradão, forte abraço. Valeu, Frajola. Abraço para toda a família. Saúde. Tchau, meu técnico preferido. Segundo lugar.